Mateus 24, 36 em diante diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Esse texto da palavra, queridos, hoje eu não quero bater em ninguém. Hoje eu quero dar uma palavra de desafio, uma palavra de bênção para você. Essa palavra nos remete a algumas coisas que eu quero te explicar. O Evangelho de Mateus, do capítulo 24, ele tem a palavra escatológica de Jesus falando sobre a volta dele, sobre o fim dos tempos e sobre coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E Jesus é motivado por uma pergunta dos discípulos, porque Jesus, no capítulo 24, ele olha para o templo e olha para a estrutura do templo e diz: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: mestre, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram uma pergunta, na verdade fizeram três perguntas com uma só. E Jesus responde separadamente a pergunta que eles fazem. Jesus fala sobre a destruição do templo, e eles perguntam: como é que vão ser essas coisas? Qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? São três perguntas. E Jesus responde para eles, e a primeira pergunta que eles fazem, a resposta, Jesus apresenta até o versículo número 28. E até o versículo 28, Jesus anuncia o que vai acontecer àquela geração. E uma das coisas que Jesus estava dizendo é que o templo ia ser destruído, e ele estava falando isso lá pelo ano de número 29 da nossa era. E exatamente 31 anos depois, 41 anos depois, Jerusalém foi invadida e totalmente destruída. E como eu falei hoje pela manhã, mais de 1 milhão de judeus foram mortos dentro de Jerusalém. Foi uma carnificina e foi uma desgraça para o povo de Israel. E aquilo que Jesus anunciou que iria acontecer, realmente aconteceu. Muita gente pega essas passagens bíblicas do verso 1 de Mateus 24 até o verso 28 e joga para o futuro, depois de nós. Na verdade, esse texto quando foi escrito, já tinha acontecido o fato da destruição de Jerusalém. Porque quando ele escreveu porque a palavra profética de Jesus se cumpriu. E como a palavra profética de Jesus se cumpriu, havia mais profecia de Jesus para chamar a atenção aos seus leitores, para que eles ficassem atentos a outras profecias que ainda não tinham se cumprido. Uma delas é a volta de Jesus. E em Atos capítulo 3, os apóstolos, de novo referindo-se a isso, no verso de número 19, capítulo 3, verso 19 em diante, Pedro falando aos que se converteram por causa da cura de um aleijado,
Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim nos tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, que convém que o céu o contenha ou o receba até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isaías, no capítulo 44, diz, Deus falando através do profeta Isaías, Deus diz: eis que eu anuncio o fim desde o princípio. Porque tudo que Deus faz, Ele já terminou. Deus não começa nada pelo princípio, Deus começa tudo pelo final. E o que nós estamos vivendo agora é apenas a reprise do que Deus já viu acontecer. E a volta de Jesus, ele é um evento que é a igreja quem faz Jesus voltar. E Jesus demora por causa de nós, porque nós não motivamos a volta rápida dele, porque nós estamos vivendo uma vida cristã um pouco devagar. Mas Deus está apressando o fim, apesar de nós não estarmos fazendo muita coisa. Deus está movendo o planeta no propósito de trazer Jesus de volta. E você viu nesse texto que eu acabei de ler agora em Atos dos Apóstolos, que o céu está retendo ou contendo ou recebendo Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. Que coisas serão restauradas? Diga por favor para o irmãozinho que está ao seu lado: não haverá lugar de descanso num céu para você. Porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Muita gente espera morrer e ir para o céu. Nós não vamos para o céu. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, mas não é para lá que eu vou. Porque o céu é o lugar onde a habitação de Deus. E Deus preparou a terra inicialmente para que ela fosse o lugar de nossa felicidade. Ele preparou a terra quando Adão foi colocado no jardim do Éden, era para ser o paraíso aqui na terra. Mas por causa do pecado do homem, Deus teve que expulsar o homem do paraíso que era aqui na terra. Mas o paraíso aqui na terra será restaurado. E se alguém pregar para você que você vai morrer e vai para o céu, aliás, vários hinos do cantor cristão estão errados, esperando que um dia a gente vai morrer e um dia vamos para o céu. Não vamos. Nossa habitação eterna será aqui na terra restaurada. Não vai ser desse jeito que é. E a terra precisa ser transformada. Em Apocalipse 22, João fala disso, de que ele viu um novo céu e uma nova terra. Queridos, não foi um novo céu e uma nova terra que Deus fez, é uma terra restaurada, renovada. E ela será renovada por mim e por você, pela qualidade de vida que nós vamos trazer a esta terra. E se alguém disser diferente, você vai precisar exigir que a pessoa lhe mostre outros textos bíblicos. Porque na verdade o plano de Deus é que eu e você transformamos esta terra num paraíso. E é por isso que Jesus tem de voltar à terra. Ele não virá à terra para levar a gente para o céu. Ele virá à terra para reinar conosco para sempre na terra. Você está entendendo? Você nunca tinha ouvido isso. Ou se você ouviu de outro modo. Você está ouvindo hoje de mim essa palavra hoje. E a restauração que nós estamos vivendo é o seguinte: eu não vou falar do Velho Testamento mais, vou falar agora do Novo Testamento. A igreja primitiva, quando ela começou, ela tinha apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 12. Primeiramente ele deu apóstolos, depois profetas e assim foi. Acontece que durante um determinado período a igreja perdeu essa identidade. Sabe por quê? Porque nós inventamos religião. Nós criamos uma religião e deixamos de seguir os princípios de Deus e começamos a criar nossos princípios. Inventamos determinadas coisas na igreja que não é para ser inventada. Para você ter uma ideia, agora todo mundo ouve apóstolo, ninguém mais se escandaliza.
Mas há 200 anos atrás, quando alguém falava em apóstolo, era um cúmulo. Há 250 anos atrás, quando alguém falava em pastor de igreja, era um cúmulo, porque não existia pastor de igreja, só existia ancião, existia pároco e vai por aí fora. Mas Deus vem restaurando as coisas, e uma das coisas que Deus vai restaurar são os 5 ministérios, gente. Porque está escrito, e falou Jesus isso, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Você entende agora o que quer dizer essa palavra? Os últimos serão os primeiros. Quem eram os primeiros? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqueles primeiros vão ser os últimos. Quando todas as coisas estiverem restauradas e a igreja estiver corretamente vivendo com apóstolos, profetas, pastores e mestres, viverem corretamente com isso, e recebendo o ensinamento, e vivendo como igreja de Jesus, e tomando posse desta terra, porque Deus nos colocou aqui para nós sararmos essa terra. Para você ter uma ideia, em 2 Tessalonicenses 2, diz que 2 coisas retêm o inimigo nessa terra: a igreja e o Espírito Santo. Por um determinado momento eles vão ser removidos, para que Deus tenha que tratar com os ímpios dessa terra, purificá-la, para que a gente possa viver aqui sem ter essa bandalheira de crente safado, crente enrolão, crente que vive defraudando um ao outro, crente que vive mentindo descaradamente contra o outro, inventando história do outro, acusando pastores sem ter provas e falando coisas cabeludas, e o povo acreditando. Mas Deus vai provar, Deus vai mostrar. E nesse tempo, querido, que nós vivemos agora, é tempo de nós começarmos a viver uma vida cristã de acordo com os padrões de Deus. E para isso nós precisamos entender que estabelecer apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja não é uma invenção nova. É algo que era a primeira coisa que está sendo restaurada agora. Lembra que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, não havia entre eles necessitado algum, mas todas as coisas lhe eram comuns, e eles vendiam propriedades e repartiam com cada um que era necessário? Isso não acontece mais, mas vai acontecer. E o problema todo não acontece que, por a iniquidade se multiplicar, o amor do mundo está esfriando, mesmo inclusive. Porque é tanta gente interessada em prejudicar você dentro da igreja, você já não quer mais ser generoso com as pessoas. Você perde a vontade de ser generoso e amoroso com as pessoas, porque as pessoas se aproveitam do seu amor. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não desista de amar as pessoas. E não desista de ser generoso, porque a seu tempo Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque Deus é fiel. Todas as suas ofertas, todo o seu depósito, todo o seu amor, e ainda que as pessoas te chamem de trouxa, de bobo, continue sendo trouxa e bobo, porque na hora certa Deus vai te honrar e vai mostrar quem é o trouxa e quem é o bobo. Quem é o trouxa é o que acha que tem que fazer maldade com os outros, porque os outros fazem maldade com ele, eu vou pagar com a mesma moeda. Não, aqueles que são servos do Senhor sabem que está escrito: dai de mão a ira, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tendo sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, faz amontoar brasas sobre a cabeça dele. E nós estamos precisando de gente que esteja disposto a colocar brasa na cabeça dos seus inimigos. E o maior problema às vezes não é o inimigo, é o inamigo. É o cara que parece que é seu amigo, mas está orando para você ser derrotado, destruído. Mas Deus vai revelar todas essas coisas, e Deus vai te honrar pela tua fidelidade em amar as pessoas, pela tua fidelidade de você ter sido generoso, e pela tua fidelidade de às vezes sofrer o prejuízo, mas continuar sendo honesto. Porque muitas das vezes não é assim que acontece. Você vê um indivíduo que não é honesto, ele não é totalmente honesto e se dá bem. E você é honesto e ninguém sequer te dá tapinha nas costas. Quando muito a tua honestidade te causa é prejuízo. Quer ver uma coisa? O indivíduo se converte, entrega a vida a Jesus, e ele estava aposentado porque estava encostado pelo INSS por causa de um problema de saúde que ele tinha. E aí ele entrega a vida a Jesus, recebe uma palavra da fé, recebe cura daquela enfermidade.
Sabe o que faz os joios, não os trigos? O joio diz: vou ficar com essa pensão, vou continuar arrumando emprego sem carteira assinada, mas vou continuar com essa pensãozinha, está me ajudando. Mas o justo sofre a pena. Ele vai lá no INSS e renuncia a aposentadoria ou aquela pensão por invalidez temporária ou permanente e diz: olha, eu estou curado, estou com laudo aqui de cura. A maioria das pessoas vão dizer: você deixa de ser bobo, você é um idiota. Não é assim que a gente vai ouvir? Mas é isso que vai acontecer nos tempos de restauração. As pessoas vão começar a voltar a andar colocar a sua vida cristã em retidão. As pessoas vão começar a fazer o que é certo. As pessoas nem vão querer ouvir falar de corrupção, porque é isso que vem um tempo novo, onde a igreja de Jesus vai sarar a terra, porque Ele disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Deus vai usar você para salgar esta terra, trazer tempero a este planeta. Deus vai usar você para iluminar vários lugares, porque Deus, através da minha e da tua vida, está trazendo um tempo novo para nós, um tempo de restauração. Muita gente diz que a coisa vai piorar. Não vai, porque Deus não vai permitir, porque Deus vai usar a minha e a tua vida para mudar as coisas. Mas por que Deus vai ter que tirar da gente aqui? Porque Deus tem que tratar com os últimos infiéis que não se deixaram levar pelas evidências de milagres, sinais e prodígios que se manifestará nesta terra nesses últimos tempos. Acredite que eu vou te dizer, esse que vem um tempo de curas impressionante. Sabe por quê? Porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E o que Jesus fazia? Saía curando todos os enfermos oprimidos do diabo. E o que fizeram Pedro e os demais apóstolos? Saíram curando todos os enfermos e todos os oprimidos do diabo. E o que Deus vai fazer nesses últimos tempos? Aquilo que foram as primeiras coisas da igreja, Deus trará de novo. E gente será curada apenas à distância da sombra do apóstolo Eduardo. Gente será curada apenas por enviar o lenço e o avental do pastor Marcos. Gente será curada apenas com o olhar do homem de Deus dizer: levanta-te e ser curado. Estou profetizando que vem um tempo tremendo para as nossas vidas. Eu estou dizendo que quando você entrar dentro da sua casa, vai acontecer um tempo tão tremendo que quando você apenas disser: eu não aceito essa enfermidade dentro da minha casa, febre sobre o meu filho sai, e na mesma hora a febre vai sair, porque Deus vai começar a honrar os seus filhos, e Deus vai começar a manifestar os filhos de Deus, e você, como filho de Deus, verá os sinais e os prodígios se manifestando, porque Ele prometeu que nos últimos dias Ele faria isso. Amém, queridos? Talvez você tenha a esperança de que algumas coisas mudem dentro da sua casa, e vão mudar. Mas vão mudar a partir do momento que você entender que você está se preparando para a volta de Jesus. Vamos olhar para esse texto. Aquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que acontecia naquele tempo de Noé? Durante 120 anos, Noé anunciou que vinha um dilúvio, e não parou de anunciar. Eu imagino que as pessoas riam dele, como muitos podem rir de nós, porque dizemos que Jesus está voltando, esse tempo está chegando. Muita gente pode se rir, as profecias não estão se cumprindo, mas vão se cumprir. Riem de nós, porque quando um indivíduo tem de prejudicar o outro, prejudica sem problema, e nós mantemos nossa vida em retidão. Eles riem de nós, riem dos moços crentes, porque os moços que não temem ao Senhor já transam antes de casar, aos 15 anos já estão transando, aos 17 anos já estão embarrigando, aos 18 já estão no segundo relacionamento, aos 25 já estão lá pelo terceiro relacionamento, já com filho, aos 35, quase 40 anos, tem mãe que já está sendo avó e vai por aí afora. Os dias parecem que são maus. E as pessoas continuam casando-se, dando-se em casamento. Isso vai continuar acontecendo.
Mas diferente do que aconteceu com Noé, só 4 entraram na arca. Deus tem muito mais gente preparada para isso. Eu pergunto, você é um desses que Deus vai separar e tirar no momento certo que Ele tem que tratar com toda a terra? Você é um desses? Para você ser um desses, você precisa estar inserido no verso 45 desse texto que eu li. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Deus, quando voltar, quer encontrar você servindo. Sabe uma das coisas boas que a gente tem como crente em Jesus? Faz uma gentileza, alguém me liga aquele outro, a máquina está ligada. Eu estou com calor. Sabe o que Deus vai fazer nesse tempo? Deus vai começar a te honrar. Veja agora, Deus vai começar a te honrar. Mas mesmo Deus te honrando, Zé, algumas pessoas vão continuar não querendo temer ao Senhor, porque elas têm que desistir de algumas coisas para servir ao Senhor. Mas você será um referencial para as pessoas que precisam de Deus. Amém, pessoal? Amém mesmo? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não desista de ser bom. Não desista de ser um adorador. E o grande problema da gente é que nós facilmente desistimos de ser um adorador por causa das lutas e adversidades que vêm contra nós. Quando você recebe uma notícia, Jailson, a empresa resolveu triplicar o teu salário. E tem mais. Tem mais. Ainda preparou uma grande quantidade de cesta para você e vai te colocar numa gerência e vai te pagar comissão triplicada. Mas não, quando receber uma notícia dessa, o Jailson vem para a igreja flutuando. Deus é fiel. Se não falava a língua estranha, vai até falar. Deus é fiel. Jailson, uma notícia para te dar. Foi demitido. Porque a empresa faliu. E não tem mais, não vai receber os direitos. Porque a empresa faliu e não tem como te pagar os direitos. Está lascado. Eu espero que o Jailson não seja esse. Oh Deus! E a adoração está rolando na igreja. Me ama, Ele me ama. E Jailson está dizendo para si mesmo, sem acreditar: me ama, será? Me ama, será? Esse que o diabo quer tirar a adoração da tua vida, porque ele quer te causar problemas e continuar te roubando a adoração. E meu desafio para você, eu continuo repetindo: Deus está restaurando o pentecostalismo. Você sabia que até 1900 não havia pentecostalismo no planeta? Você sabia disso? Você sabia que até 1900 não tinha igreja pentecostal? As pessoas não falavam línguas estranhas. Sério? Porque desde que a igreja, no segundo século, começou a se tornar a igreja oficial do Estado, a igreja começou a perder a unção. Tal unção a igreja perdeu. Porque vocês lembram da passagem bíblica de Atos capítulo 3, que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E quando a igreja chegou no século 13, ou mais menos ainda, no século 6, o Papa virou para a besta, o anticristo, se levantou e disse para Agostinho: veja, Agostinho, não somos mais como Pedro e João. Não precisamos mais dizer não temos prata nem ouro, porque temos muita prata e muito ouro. E Agostinho virou e disse: realmente nós temos muita prata e muito ouro, mas não podemos mais dizer ao enfermo: levanta-te e anda. Porque a igreja tinha perdido o poder, a unção.
E queridos, Deus está restaurando de tal modo. Segura no banco que eu vou te falar aí. Essa mensagem pentecostal que você tem me ouvido pregar aqui, de falar língua estranha, é mensagem dos últimos dias. Apóstolo, quer dizer que se eu não falar língua estranha, eu não vou ser arrebatado? Certamente vai demorar. Eu estou falando sério, segura o banco. Porque os crentes primitivos, eles não entendiam esse negócio de a pessoa não ser batizada no Espírito Santo sem falar língua estranha. Para eles, falar língua estranha e ser cheio do Espírito Santo era a mesma coisa. É só você ler a palavra de Deus. Mas nós criamos tanta religiosidade que hoje em dia nós dizemos: não preciso falar língua estranha para ser cheio do Espírito. Não tem isso na Bíblia. Porque em Atos dos Apóstolos nos ensina isso, e Paulo nos ensina em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe o que é cântico espiritual? 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, verso 4, verso 13, verso 15. Cântico espiritual é cântico em línguas. É língua estranha, filho. Mas se eu não entendo, como é que eu vou falar a língua? Eu não estou entendendo nada, filho. Se você entendesse, não era língua estranha, era idioma. Ok? Tenta falar inglês aí. Você nunca fez escola, só quem já fez tudo aí vai falar inglês. Mas vai se falar e vai entender tudo que fala, né, professor? Não é isso aí? Mas se você falar inglês sem nunca ter ido à escola e falar de modo sobrenatural, você não vai saber que está falando inglês. Mas a professora do lado vai ouvir você falando inglês, mandando o verbo em inglês. How are you? Fine. Do you speak English? Huh? Do you speak English? Huh? Do you understand me? O que você falou? Porque se fosse língua estranha, você saberia. Você não sabe. Se fosse idioma, você ia saber o que estava falando, mas porque é língua estranha, você não vai saber. Mas quer dizer que língua estranha é falar inglês também, apóstolo? É, você nunca tem ido à escola. Mas você vai falar pela fé. E você vai falar de um modo tão sobrenatural que você não vai saber o que você está falando. E vai haver reuniões aqui nessa igreja que vai ter nego falando tanta língua estranha que um dia é capaz de passar, como aconteceu em Goiânia, numa igreja de Goiânia, vai passar alguém na frente da igreja e vai ouvir você falando: o cara vai passar e vai dizer: o cara está falando grego. E vai perguntar para você: você é grego? Não. Você está falando grego? Estou. Mas eu nunca fui à escola. Não sei falar grego. Que é isso? O que está acontecendo? Batismo no Espírito Santo, providência de falar em outras línguas. Em 1907, nos Estados Unidos, na rua Azusa, aconteceu isso. As pessoas falavam línguas estranhas. Havia parado o dom de línguas, sabe por quê? Porque a igreja tinha perdido isso, mas Deus está restaurando isso de novo, gente. E desde 1906, não só nos Estados Unidos, mas no país de Gales, na Inglaterra, no Brasil, na América do Sul inteirinho, todo mundo está sendo cheio do Espírito Santo com evidência de falar outras línguas. E isso não é uma onda. Isso não é, melhor dizendo, uma moda. Isso é a onda do Espírito Santo que está vindo restaurar a igreja para os últimos tempos. Porque quando você for cheio do Espírito Santo de verdade e falar em outras línguas, você vai ficar louco quando entrar na igreja. Você vai tentar falar palavras e dizer: Deus, eu te amo, Deus é maravilhoso. Você não vai encontrar palavras em português para dizer. E você só vai encontrar um modo de falar a Deus e expressar tudo que você sente: é dar uma racada de língua estranha para Deus. De modo que eu quero dizer para você que Jesus está chegando. As pessoas continuam casando, dando sem casamento, mas os Noés estão avisando: Jesus está voltando. Você vai entrar na arca ou você vai ficar lá de fora? Para entrar na arca, temos que construir a arca.
E essa arca de Deus se chama Reino de Deus. Ela se constrói com compromisso. Precisa começar a voltar a ler a Bíblia, buscar a Deus e vir para a igreja. A gente tem que parar com essa febre de as pessoas buscarem a Deus na televisão e ficar em casa o tempo inteiro só trocando de canal, sentadinho vendo pregação. Aquilo é evangelho, é só pregação para as pessoas se converterem. Mas crescimento espiritual não está na TV, crescimento espiritual está aqui na igreja. Você tem que vir para cá para adorar a Deus. Amém, pessoal? A segunda coisa que você precisa mudar o seu comportamento dentro da sua casa. Deus precisa que o reino dele invada a terra a partir da sua família. E as coisas mudam quando você começa a tratar direito a sua mulher, quando você começa a tratar direito o seu marido, quando você começa a tratar de novo indecentemente seus filhos. E você sabe por que o movimento mundial é para nós pararmos com a violência contra as crianças, contra o abuso sexual de crianças, contra o abuso contra a mulher, e porque a mulher está alcançando direitos iguais. Você sabe por quê? Porque até o mundo sabe que precisa consertar as coisas, mas a igreja não sabe. Então, querido, na casa de crente não tem violência. Na casa de crente tem verdade, mas a gente trata direito a esposa da gente, a gente trata direito, você trata direito do seu marido, você trata direito do seu filho. E esse negócio de meter a mão em filho aí, com 15 anos, 17 anos de idade, se meter a correia nele, isso já passou, filho, não acontece mais. Porque no tempo que vai haver restauração, nesse tempo que Deus vai restaurar, nós não precisaremos mais pegar os filhos com a mão. Vai passar uma palavra, o Espírito Santo vai tocar o coração do seu filho, porque Deus vai trazer o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. E Deus está profetizando através da minha vida para você. Deus vai começar a trazer saúde dentro da sua casa, dentro da sua família. Aquela confusão dentro da tua casa, Deus vai começar a curar. Porque Deus vai trazer teus filhos para você. E Deus vai levar você aos teus filhos. Deus vai acabar com o cativeiro dentro da tua família. Deus vai sarar a tua casa. Amém, queridos? Terceira coisa que você precisa aprender a fazer é entender que tudo que você tem, tudo que você é, não é seu, tudo é para a glória de Deus, tudo pertence ao reino de Deus. Você tem a sua empresa, é para a glória de Deus. Você tem uma esposa linda, é para a glória de Deus. Você tem uma mulher feia, é para a glória de Deus. Você tem filhos problemáticos, é para a glória de Deus. Filhos abençoados, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você vai morrer e vai descansar até que seja ressuscitado para encontrar comigo. Então o que vai acontecer? Para a glória de Deus. Estamos reunidos esta noite aqui para a glória de Deus. Você está enfrentando problemas e adversidades, mas vai vencer para a glória de Deus. Você está desempregado, Deus vai abrir uma nova porta para a glória de Deus. Você está enfermo, Deus vai tirar essa enfermidade para a glória de Deus. Você vai dar uma boa oferta para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, queridos? Termino dizendo para você: deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Aprenda a viver o que Paulo falou em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Daqui para frente, comece a encher a lâmpada. Lembra de uma mensagem que eu preguei alguns dias atrás? Comece a encher a lâmpada da noiva. Comece a encher a lâmpada e comece a reservar de azeite, porque você tem um encontro com o noivo, e a nossa esperança é encontrar Deus face a face. Mas a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Gente, vamos nos santificar cada vez mais, porque eu quero olhar para Deus e dizer: olha, Jesus, seja bem-vindo, porque eu vou vê-lo. Eu verei. Você vai ver? Não vai ser hoje. Eu vou morrer e vê-lo. Talvez antes do dia 21 de dezembro Jesus volta. Mas se ele não voltar no dia 21 de dezembro, ele qualquer data dessa vai voltar. Ele vai encontrar eu e você preparados, esperando ele. Como diz Apocalipse capítulo 22, lá no finalzinho: o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. Amém?